Desde o começo do culto, já pode se sentir uma atmosfera de Deus nesse lugar. Deus se movendo, Deus tocando corações. Desde o momento que nós começamos a orar, desde o momento que a igreja começou a focar na oração, Deus tem trabalhado de forma diferente. E hoje, a série de mensagens já acabou sobre a oração, mas eu tenho uma palavra no meu coração que ainda fala sobre a oração. E essa palavra fala sobre os encontros com Deus. Encontros com Deus transformam o mundo. Eu creio nisso. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Abra o seu coração, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Amém? Feche seus olhos, vamos orar nesse momento. Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado, Senhor, por essa igreja. Muito obrigado, Senhor, por esse povo que está aqui congregado, Senhor, reunidos para receber mais de Ti. Senhor, que o Senhor possa me usar nessa palavra, que o Senhor possa dirigir mais este momento, como o Senhor tem feito durante este culto todo. Nós queremos, Senhor, ser impactados pela Tua palavra. Nós queremos, Senhor, receber a Sua visitação de forma tremenda, de forma poderosa, de forma inesquecível, de forma sobrenatural. Venha sobre nós, Senhor. Nosso coração anseia por mais de Ti, e é por isso que nós estamos aqui, Senhor, para receber mais de Ti através da Sua palavra. Nos usa, Senhor, e cria um ambiente onde tudo que o Senhor tem para nós se cumpra nessa noite. Eu creio nisso, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Abra a sua Bíblia em Lucas 6, capítulo 6, verso 12. Toda vez que eu vou pregar é uma festa, né, irmão? Já perceberam que soltam fogos? Isso quer dizer alguma coisa. Esses dias, na eleição foi difícil. E hoje aí estão soltando fogos porque Deus vai falar com você, amém? Lucas capítulo 6, verso 12 diz assim: E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração com Deus. Queridos, nesse tempo de 40 dias de oração, Deus, no primeiro dia que eu preguei, eu quero relembrar aqui esse momento. Deus falou fortemente algo no meu coração. Era algo que não estava no meu esboço, mas é algo que Deus colocou no meu coração naquele momento. Como Jesus valorizava o seu tempo de oração. Como Jesus valorizava e passava tempo com o seu Pai. Jesus, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, alguém que conhecia tudo que Deus poderia fazer na terra. Alguém que conhecia o plano perfeito, como foi cantado nessa noite. Mas mesmo assim, Ele não era arrogante. Jesus não era orgulhoso. Jesus não era autossuficiente. Ele tinha uma missão, Ele sabia que Ele era enviado do Pai. Mas Ele sempre dependia do Pai. Ele reconhecia a autoridade do Senhor sobre a vida dele. E Ele passava tempo. Ele investia tempo com isso. Jesus passava muito do seu tempo em oração. E isso, queridos, constrange o meu coração. Porque nós podemos valorizar homens, mulheres, personalidades. Se nós perguntarmos aqui nessa noite, quem é que você admira como ser humano? Você vai dizer, talvez um ator, um atleta,
um professor. Eu, por exemplo, gostava muito do Ayrton Senna, quando eu era criança. Eu amava ver ele ganhando as corridas, e é uma figura que sempre está no meu coração. Eu não sei quem foi o seu herói nessa terra, mas existiu alguém maior do que Albert Einstein. Existia alguém maior do que qualquer personalidade humana, do que qualquer atleta olímpico que ganha 15 medalhas de ouro. Existia alguém maior, e o nome desse maior é Jesus Cristo de Nazaré. Alguém que fez aquilo que ninguém fez. Aquele que influenciou. Até hoje nós estamos aqui falando dele. Até hoje nós estamos aqui adorando o seu nome. Queridos, é algo extraordinário a obra de Jesus. Aquilo que ele realizou na sua vida, e nós vemos que não foi em muito tempo de ação. Se você olhar para o ministério de Jesus, nós podemos contar que o ministério de Jesus foi ativo aproximadamente 3 anos. 3 anos onde ele ministrava, onde ele fez discípulos, onde ele curou pessoas, onde ele pregou as multidões. Mas e o restante do tempo, queridos? O que é que ele fez? Ele tinha encontros com o Senhor. E eu passei a entender e acreditar, queridos, que um encontro com Deus muda tudo. Não existe ninguém relevante no reino de Deus que não encontra com o Senhor. Mas não é um encontro um dia, no dia que você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, mas são encontros constantes. Nós podemos destacar no mínimo 3 momentos em que Jesus orou, e orou bastante. O primeiro momento foi para a oração para escolher os seus discípulos. O que eu quero destacar aqui foi o texto que nós lemos em Lucas 6,12. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Jesus tinha um desafio. Qual era o desafio de Jesus? Escolher 12 pessoas para caminhar com Ele. Escolher 12 pessoas para continuar aquilo que Ele iria começar. Uma das coisas mais difíceis na vida são decisões. Ou só eu que demoro para tomar decisão, com medo de errar? É muito difícil decidir. Ao longo da vida a gente tem várias questões. O que é que eu vou ser quando crescer? Com quem que eu vou me casar? Onde eu vou morar? O que eu quero fazer? Qual é o meu ministério? O que é que Deus tem para mim? São muitas questões. Mas o que eu aprendo com Jesus é que se nós passarmos tempo com Ele, se nós nos encontrarmos com o Pai, se nós sairmos de cena, sairmos do barulho e passarmos tempo de qualidade com o Senhor, as nossas decisões vão ser acertadas. E uma decisão guiada por Deus não quer dizer que o seu caminho será perfeito. Porém, queridos, quer dizer que foi a melhor decisão, e que Deus se responsabiliza pelo resultado. Os discípulos não foram homens perfeitos. Teve discípulos que chegaram a trair o mestre, porém a obra foi feita. Jesus não fracassou na sua missão. Jesus não fracassou na sua escolha. Era exatamente aqueles homens que Jesus deveria ter escolhido para que o plano se cumprisse, e eu e você estivéssemos aqui salvos e remidos pelo sangue de Jesus. Nós precisamos orar antes das decisões, dos momentos importantes. Eu não vejo depois Jesus, a não ser na sua última oração. Ele entrega ali, ele agradece a Deus por aqueles homens.
Disse que nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição, aquele que traiu. Por que Jesus não passa o tempo todo orando pelos seus discípulos? Eu não vejo Jesus dizendo: Senhor, Pedro falou que eu não ia morrer, Pedro está fora da visão. Não, porque ele já tinha orado antes. Jesus preparou o caminho com a sua oração. Um outro momento que eu vejo lindo em Jesus passando tempo com o Pai foi quando ele ora no início do seu ministério. Em Lucas 3:21 diz assim: quando todo o povo estava sendo batizado, e também Jesus o foi, e enquanto ele estava orando, o céu se abriu. O céu se abriu, e se ouviu uma voz do céu dizendo: esse é o meu filho amado. Tenho certeza que Jesus poderia estar ansioso. Era o começo de tudo. Era o começo do seu ministério. Quanto tempo ele esperou para começar essa obra? Porém, quando ele é batizado, a primeira coisa que ele faz é orar. É ter um encontro com seu Pai. E logo depois, o que ele faz? Ele vai para o deserto. 40 dias de jejum. Tempo de encontro com o Pai. Um outro relato em que Jesus ora é quando ele vai ser preso, antes de ser crucificado, antes de ser preso. Mateus 26:33 diz: então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane, e lhes disse: sente-se aqui enquanto eu vou ali orar. Jesus orou e os discípulos dormiram, e Jesus voltou e eles estavam dormindo. É muito frequente, queridos, nós vermos Jesus quando ele se retirava para orar. Ele não orava 5 minutos, ele orava a noite toda. A noite toda. Eu vou escolher os meus discípulos. A noite toda ele orou. Ele terminou de orar, ele desceu e escolheu, dirigido pelo Espírito, dirigido pelo Senhor. Da mesma forma, antes de ser preso, ele sabia o tamanho do seu desafio. Ele foi orar, ter tempo de encontro com o Pai, para se preparar, para abrir caminho para aquilo que ele ainda viveria no seu ministério e na sua vida. Anote aí no seu esboço: Jesus sempre orava. Se Jesus, que era tão melhor que eu, precisava orar sempre, quanto mais eu, irmão, quanto mais nós, quanto mais você. Se você quer ter uma vida relevante, uma vida que deixe um legado, uma vida que traga um impacto para a sua geração, para a sua família, você precisa aprender essa cultura com Jesus, que é de passar tempo com o Pai. Quando nós olhamos a vida de Jesus, socialmente parece um fracasso. Jesus, ele nasce de uma família simples, de um lugar, a cidade natal é Nazaré, uma cidade pequena, que é questionada à frente no seu ministério. Quando Jesus começou a ser conhecido, as pessoas diziam: pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Veio a melhor, veio Jesus. Ele não tinha uma família de reis. José não era o melhor profissional da época, o que tinha mais status. Ele nasce num hotel luxuoso? Não. Nasce onde ficam os animais. Aí aconteceu algo extraordinário, porque foi um acontecimento muito grande. Pessoas vieram de longe, reis, magos vieram o quê? Presentear Jesus. Mas depois foi só. Numa sociedade de rede social, Jesus não ia ter muito seguidor no Instagram, não.
nesse momento. Porque se passam 12 anos, o que se foi noticiado de Jesus? Nada. As pessoas podiam dizer assim: ah lá, nasceu de uma forma extraordinária, recebeu até visita de reis, mas não virou, não deu certo, porque não se ouviu mais falar de Jesus. Mas aos 12 anos tem uma pequena menção. Não sei se você é mãe, se você é pai e já perdeu o seu filho, deve dar um desespero, né? Às vezes você está na praia e vê alguém gritando: alguém perdeu o filho. Está gritando, está com medo. Perderam Jesus, e quando acharam o menino de 12 anos, estava ensinando os doutores da lei. Olha, esse Jesus tem futuro. Teve um nascimento, agora ele mostra uma sabedoria acima da sua idade. Incrível. Mas queridos, dos 12 aos 30, se eu não sou tão ruim de matemática, são 18 anos em que Jesus está anônimo. São 18 anos que não se tem notícia daquilo que ele estava fazendo na terra. E eu tenho uma certeza, e é isso que Deus tem ministrado no meu coração. Nesse tempo ele estava se preparando. Nesse tempo ele estava recebendo do próprio Pai as estratégias para a sua missão. Nesse tempo ele estava sendo fortalecido. Ninguém estava vendo, mas o Pai sabia o que ele faria. Ele tinha convicção no seu coração da missão que ele tinha recebido de Deus. Queridos, nós queremos cumprir o nosso chamado. Quem aqui acredita que tem um chamado de Deus? Não importa quantos anos você tem, não importa se você não foi o destaque desde criança, não importa se as pessoas não olham para você e vê talento. Deus sabe aquilo que Ele depositou em você, e aquilo que vai fazer diferença não é a sua capacidade, não é o seu talento, não é a sua performance, mas é o tempo que você passa com o Senhor. Porque a obra é dele, o mundo é dele, tudo é dele. E as pessoas que são cheias dele são as pessoas que verdadeiramente são amigos dele, ouvem a sua voz, têm um relacionamento diário, amam a sua presença e obedecem a sua palavra para adorar o Mestre, adorar o Pai, adorar o Senhor. As pessoas valorizam muito os talentos, mas quando nós olhamos para a palavra, a força não é nossa, a força é dele. É Ele quem nos capacita, queridos. Por quê? Porque Deus não ouve a nossa oração, Ele vê. Não foi isso que nós falamos outro dia? Anote aí. Deus vê a sua oração. Aleluia. Deus vê a sua oração. Mateus 6,6 diz assim: quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto, e então o seu pai que vê em secreto o recompensará. Do que Jesus está falando aqui, queridos? Tempo com o Pai. Deus, Ele não está ouvindo a sua oração, Deus está vendo a sua vida. É por isso que eu acabei de dizer que quem passa tempo com o Pai, quem é amigo do Pai, vive uma vida segundo o Pai deseja, ele tem a sua oração respondida, ele tem uma vida cheia de fé, uma vida cheia de fruto. Por quê? Porque não é uma oração, é uma vida. É extraordinário isso. Como os profetas de Baal clamaram a manhã inteira e não conseguiram que o fogo caísse do céu. Aí chega Elias com uma oração de 2 versículos e o fogo do céu desce. A gente tem a mania, né, de querer gritar nas orações,
como se Deus fosse surdo. A gente quer falar mais alto, que parece que tem mais autoridade, mas não. A autoridade não está no volume da nossa voz, está no nível da nossa intimidade e da nossa santidade. A autoridade não está no volume da nossa voz, mas no nível da nossa intimidade e da nossa santidade. Jesus, em 3 anos, revolucionou esse mundo. Por que ele conseguiu fazer isso? Porque nos 30 anos anteriores, ele passava tempo com o Pai. Foi por isso que ele fez o que ele fez. Foi por isso que nós estamos aqui, reverenciando o seu nome. Porque ele passava tempo. Aprenda isso, meu irmão. Isso é para mim. Isso não é apenas para você, não estou pregando para você, mas desde que nós começamos essa campanha, essa série de mensagens, com o tema da oração, Deus falou comigo. Para de orar depois que as coisas acontecem. Isso às vezes não adianta. O brasileiro tem a mania de deixar tudo para a última hora, não estuda para a prova. Senhor, me abençoa. Achar o resultado, muito dificilmente Deus vai te abençoar nesse momento, a não ser que você tenha uma boa justificativa, mas muito boa. As coisas devem ser feitas antes, queridos. Em oração também. Quantos oram pelo futuro? Eu não tenho filhos, eu vou ter em nome de Jesus. Eu vou casar, irmãos, em nome de Jesus. Que é até noivo, né, amor? Mas eu já estou orando pelos meus filhos. Já estou orando. Porque eu aprendi que eu preciso cobrir o meu futuro em oração. As coisas que eu quero que aconteçam na terra, eu preciso chamar a existência com a minha fé, com a minha oração, com a minha vida, Senhor. A Bíblia diz: pede e darei às nações por herança. Mas nós precisamos pedir. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Nós precisamos orar pelo nosso futuro, pelo nosso ministério, pela nossa família, pelos nossos projetos. Porque quando você ora, você prepara o caminho. E quando você chega na porta, a porta já se abre. Queridos, nós precisamos aprender isso. Deus tem ministrado isso no meu coração. Se eu quero ter uma vida relevante, eu preciso ter uma vida de encontros com o Senhor. 30 anos, Jesus se preparando, em 3 anos Ele mudou tudo. Nós temos uma sensação na nossa cultura que é mais fácil encontrar Deus num ajuntamento de pessoas. Porque tempo com Deus não é só orar da forma como nós conhecemos. Vou fazer uma oração, Senhor, dobrar o meu joelho. Não, Deus pode falar com você de olho aberto. Quantos já tiveram essa experiência? Irmãos, Deus pode falar com você até tomando banho. Antigamente as pessoas diziam que era pecado tomar banho, né? Assim era. Deus ouve a minha oração quando eu estou no banho. Irmão, o senhor está, né, não está adequado. Não, Deus ouve em todo o tempo. Quem nunca orou num banheiro de uma empresa? Meu pai sempre dizia isso. Hoje eu tive que ir para o banheiro orar, porque o dia estava difícil. É maravilhoso o ajuntamento, não é? A gente canta, a gente levanta a mão. Quando alguém coloca a mão sobre nós, a gente sente o fogo e a unção do Espírito. Mas, queridos, nem sempre Deus está no ajuntamento. Ter um encontro com Deus pode acontecer na sua casa, pode acontecer sozinho, pode acontecer igual o Neemias testemunhou outro dia. O carro quebrou e ele estava andando 1 hora a pé. Deus encontrou ele lá. Porque não existe lugar, não existe fórmula para encontrar Deus. Deus nos encontra em todo tempo. Aleluia. Deus nos encontra em todo tempo. Abraão, sai dessa terra, deixa a tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Noé, constrói uma arca para mim. Moisés, liberta o meu povo. Não importa onde você esteja, Deus Ele te encontra.
Deus, Ele quer nos encontrar porque Ele tem coisas maravilhosas e extraordinárias para nos revelar, queridos. Mas uma coisa eu tenho que dizer para você: muitas vezes esses encontros com o Senhor vão acontecer em situações difíceis. Muitas vezes o ambiente perfeito para Deus se revelar na sua vida não é a festa, é o luto. Não é o lugar que tem fartura, muitas vezes é a escassez, onde Deus vai se revelar na nossa vida. Eu quero citar aqui alguns exemplos disso. O primeiro é Paulo. Eu queria que você anotasse aí Saulo e fizesse uma barrinha e escrevesse Paulo. Saulo, que depois se transformou em Paulo, teve uma vida extraordinária depois que teve um encontro com Jesus. Mas não pensa que foi fácil esse encontro, não. Atos 9 diz assim, verso 8: Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, e os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e não bebeu. Visualiza, irmão, isso. Visualiza isso. Quem era Saulo? Era alguém dentro do judaísmo muito considerado, uma posição muito elevada. Quando matam Estevão, jogam os vestidos aos seus pés, mesmo sendo jovem, ele era membro do Sinédrio. Ele tinha uma posição muito boa, não lhe faltavam status, não lhe faltavam recursos. Ele era respeitado pela sua sociedade, até um dia que Jesus encontrou com ele e deixou ele cego. Já andou de cavalo, irmão? Eu não gosto muito, tenho medo do cavalo me morder. Eu sei que tem gente aqui também que compartilha desse mesmo medo. Mas Paulo estava andando no cavalo, era ainda Saulo, alguém que perseguia os cristãos. De repente ele fica cego. Ele cai do cavalo, uma expressão muito usada quando alguma coisa dá errado. Ele caiu do cavalo já cego. E ele ouve uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eles têm ali uma conversa. E é interessante que Jesus não devolve a visão para ele. Jesus estava tratando ele. Jesus estava tratando, preparando o ambiente ideal para que o Senhor se revelasse na vida dele. Então aquele homem que mandava matar, aquele homem que vivia cercado de soldados, era uma autoridade. De repente tem que alguém segurar a mão dele, porque ele não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias esteve cego, não comeu e não bebeu. Será que ele ficou com fome? Será que ele ficou com sede? Olha que situação. Mas foi nessa situação que Deus se revelou. Quando Paulo pensou que a vida dele tinha acabado, porque ele é recolhido, vai para uma casa em Damasco, e Deus não fala nada com ele. Jesus não fala nada com ele. 3 dias cego, num canto, sem saber onde estava, sem comer e sem beber. A medicina diz que a gente pode ficar até 4 dias sem beber água. Só. Ele estava desidratado. Mas aí chegou Ananias e trouxe uma notícia para ele. Olha o seguinte: você é um vaso de honra para o Senhor. A sua vida vai ser relevante. Você vai sofrer muito, mas eu estarei com você. E devolveu a visão a ele. E ali começa o ministério de Paulo, depois de passar pelo pior momento da sua vida, cego, sem comer e sem beber.
Por que Deus fez isso com ele? Porque ele era orgulhoso, porque ele era autossuficiente, porque ele não cria. Mas aí Deus quebrou ele. Deus mexeu no orgulho dele. E depois desse tempo ele estava pronto para receber aquilo que o Senhor tinha para ele. Muitas vezes, queridos, são nesses momentos que a gente não tem o recurso, que a gente não tem a água, a comida, a visão. Mas são nesses momentos que Deus está mais perto de nós. Tudo fazia parte de um plano. Eu não sei aquilo que você está passando ou sofrendo, mas nesse tempo de deserto, Deus está te ensinando, Deus está te moldando. Ele está preparando um encontro que vai mudar a história da sua vida e depois vai mudar a história do mundo através de você. Foi isso que ele fez com ele. Um outro exemplo é Jó. Anote aí no seu esboço. Tem um versículo lindo que a gente fala de Jó. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É lindo, não é? É lindo. Mas está disposto a passar por aquilo que Jó passou para dizer essa frase? Jó era justo, Jó era reto, Jó tinha uma vida que todo mundo queria ter. Ele tinha família, ele tinha posses, ele tinha gado, ele tinha fazenda, ele tinha recurso, era riquíssimo. E um dia houve uma conversa, não quero entrar nesse mérito, mas uma conversa de Deus com o diabo. Estavam falando sobre Jó, nada negativo. Ele é justo, ele é reto, ele é temente. Então Deus tirou tudo dele. Ele perdeu, queridos, tudo que ele tinha. Ele perdeu as suas riquezas, ele perde os seus animais, ele perde os seus filhos. No final ele perde os seus amigos, porque tem sempre alguém para acusar, né? Você pecou, Jó, é por isso você merece estar nessa situação. Você pecou, você errou, é por isso que você está vivendo o que você está vivendo. Por último, ele perde a sua saúde. Porque enquanto a gente tem saúde, está tudo bem, né, queridos? Vamos lá, vamos começar de novo, vamos trabalhar, Deus vai dar vitória. Mas depois de ter perdido tudo, ele ainda perde a sua saúde. Estava sozinho. Era o momento perfeito para Deus se revelar a ele. Ele começa a questionar Deus, e Deus começa a falar com ele: aonde você estava, Jó, quando eu criei o mundo? Aonde você estava quando eu criei o firmamento? Eu sou o Deus que te criei, eu sou o Deus que sei até quantos fios de cabelo você tem, Jó. Aí ele pode dizer isso: antes, Senhor, de ter passado por esses dias difíceis, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E Deus restituiu Jó. Deus devolveu a mesma quantidade de filhos, porque os filhos de Jó não se perderam. Nós cremos que eles foram salvos. É por isso que Deus não devolve o dobro, Deus dá a mesma quantidade. Ele foi restituído nos seus bens, em tudo ele foi restituído. E a cura dele acontece quando ele orava pelos seus amigos que falavam mal dele. Olha o coração de alguém que perdeu a família, perdeu tudo, estava para morrer de uma doença incurável, mas enquanto doente ele ora por quem falou mal dele. É alguém que teve um encontro com Deus, mesmo no momento difícil. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, queridos, Deus nos encontra. E último exemplo desses lugares difíceis, desses tempos difíceis de nós passarmos, que Deus fala conosco. O último exemplo é João. Anote aí no seu esboço, João. Eu estou perto de acabar, irmão. Você pode dar uma glória a Deus por isso?
Apocalipse 1:9 diz assim: eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus no dia do Senhor. Achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva no livro o que você vê e envie a 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quem era João? Era um discípulo de Jesus. Era aquele discípulo que fazia parte dos discípulos mais íntimos de Jesus. Foi aquele que ousou reclinar a cabeça no ombro de Jesus. É por isso que muitas pessoas chamam João de o discípulo do amor. Mas, queridos, ele viveu muitas experiências na vida dele. Ele andou com Jesus, ele viu Jesus fazer coisas extraordinárias. E talvez ele pensou que o tempo de receber algo lindo de Deus tinha acabado na vida dele. Porque Jesus já tinha ressuscitado, Jesus já tinha ido para a glória. E os discípulos estavam sendo perseguidos. E tentaram matar o João. Sabe o que fizeram com ele? Jogaram ele dentro de um caldeirão fervendo. Era água ou era óleo? Não me lembro. Azeite, óleo. Imagina, óleo esquenta muito. Jogaram ele dentro de um caldeirão. E ele morreu? Não morreu. Por que ele não morreu? Porque Deus tinha algo extraordinário ainda na vida dele. Através da vida de João, algo precisava ser transmitido a nós. E qual era o lugar? Quando a gente pensa, né, vou falar com Deus, eu vou entrar no meu quarto, vou colocar um tapetinho confortável, vou pôr um travesseiro. Isso vale, irmão, você não precisa sofrer. O flagelo, ele muitas vezes não faz sentido, na maioria das vezes não faz sentido. A palavra do Senhor diz que Ele não quer sacrifício, mas Ele quer o quê? Obediência. É melhor obedecer do que sacrificar. Mas a gente pensa que talvez aqui na igreja, no seu quarto de oração, agora as pessoas têm um quarto, tem gente que tem quarto de oração em casa para falar com Deus, com música de fundo, com ar-condicionado. Que bênção, né? Profetizo na vida de todo mundo aqui na igreja de Ebenezer. Um quarto de oração para você ter um tempo com Deus. Irmã Dirce recebe, ó. Queridos, João já velho, jogam ele na ilha de Patmos. O que era a ilha de Patmos? Uma ilha onde jogavam os assassinos, as pessoas marginalizadas, que não tinha mais nada para agregar na sociedade, jogavam lá para morrer. Tentaram matar de tudo quanto é jeito João, não conseguiram. Então jogaram ele na ilha de Patmos, para dizer assim, agora ele vai morrer. Agora ele não vai resistir, está lá com um monte de assassino, vai ter que se virar. Uma ilha de rochas vulcânicas, ele não vai sobreviver. João nem imaginava que aquele tempo difícil seria o maior tempo de revelação na vida dele. Estava lá, presidiário, porque falava de Jesus. Tempo difícil. Estava preso, sem estrutura nenhuma, já um senhor de idade. Mas foi como nós lemos. Ele ouviu uma voz lá em Patmos: escreve o que eu vou te dizer. Escreve o que eu vou te dizer às 7 igrejas da Ásia. Meu irmão, às vezes nesses momentos mais difíceis da nossa vida, vai ser onde nós vamos receber as maiores revelações que o Senhor tem para nos dar. João nunca imaginava que ele ia viver isso nessa idade, mas ele escreveu o livro de Apocalipse. Deus deu a visão para ele de tudo que ia acontecer do fim do mundo. Por quê? Porque ele tinha tempo com Deus. Não importa o momento da sua vida, se você está como Jó que perdeu tudo, se você está numa prisão como estava João, ou se você caiu do cavalo como Paulo caiu, o Senhor quer se encontrar com você. Ele quer fazer coisas extraordinárias através da sua vida, porque pessoas que se encontram com Deus transformam o mundo.
Eu creio nisso, queridos. Mas para que nós possamos transformar o mundo, primeiro, essa transformação ela deve começar em nós. Amém? Eu vou orar e o mundo vai mudar. O mundo muda quando eu mudo. A gente não vai ter relevância se a nossa vida com Deus não primeiro mudar o nosso caráter. A Bíblia diz que nós somos nova criatura quando nós recebemos a Jesus. As coisas velhas já se passaram, em tudo se fez novo. Orar não é um ato somente de pedir. Oração é muito mais do que isso. Quando você ora, o Senhor te ensina. Quando você ora, o Senhor te corrige. Quando você ora, o Senhor te mostra o caminho que você deve seguir. Quando você ora, você é liberto dos seus vícios. Quando você ora, aquela mágoa, aquele ódio que estava no seu coração, ele vai embora. Quando você ora, você começa a conhecer mais a vontade do Pai. Quando você ora, você começa a ser mais espiritual. Quando você ora, os seus valores são invertidos. Quando você ora, você fica sensível à ação do Espírito Santo na sua vida. Infelizmente no Brasil, oração é só um ato de pedir algo que você está precisando. Mas através da oração nós conhecemos a Deus, os planos de Deus, os projetos de Deus, as promessas de Deus para a nossa vida. É através da oração, através dos encontros que nós temos com o Senhor. Deixa a oração mudar você. Deixa a oração mudar a sua vida. Deixa que esse encontro com o Senhor transforme a sua história. Porque é isso que Ele quer fazer, queridos, em nós. Ele quer te transformar, para que depois você seja um agente transformador do mundo. Quando a sua oração transformar você, meu irmão, ela vai transformar as pessoas que estão ao seu redor. Ela vai transformar lá no seu emprego, ela vai transformar lá na sua família. E ela vai transformar também na sua igreja. Mas primeiro é você. É de dentro para fora, queridos. Nós precisamos buscar ao Senhor. Porque encontros com Deus transformam o mundo. Quem quer que o mundo seja transformado pela palavra, pela fé? Queria que você olhasse para o irmão que está do seu lado, só uma vez, e falasse assim para ele: você pode transformar o mundo. Aleluia. Nós podemos, queridos. A oração faz diferença. Encontrar com o Senhor faz diferença, faz toda a diferença. Eu me lembro de um momento da minha vida que as pessoas me chamavam de louco, porque eu só queria falar de Deus. Eu só queria falar da Bíblia, estava virando até um fanático assim. Mas eu estava com uma fome de Deus, uma sede de Deus tão grande. E eu comecei a buscar, a ter um encontro com Deus sozinho. Eu contei isso aqui outro dia. Porque eu queria receber o batismo com o Espírito Santo, mas eu ia nas igrejas e não conseguia, eu chorava, eu sentia Deus no meu corpo, mas eu não recebia. Então eu decidi começar a orar sozinho. Eu falei: Deus, eu vou orar e eu vou receber. Aí eu me lembro e comecei a orar. Aí quando eu começava a orar na sala, punha um DVD. Hoje em dia ninguém mais nem usa, né? O DVD. Com a música Enche-me de Ti, lá da Nívia Soares. Senhor, enche-me de Ti, Senhor, enche-me de Ti. Eu quero ser sua resposta para essa geração. Aí eu começava a chorar. Aí eu ia para o quarto. Teve uns dias que meu pai falou assim: Lucas, está tudo bem? Porque eu vi uns barulhos. Acho que ele até sonhou que eu tinha ficado doido. Eu me lembro desse episódio. E eu continuei orando. E o Senhor me visitou. Você não precisa depender de ninguém para encontrar o Senhor. E a palavra do Senhor diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem a espada, nem o pecado. Nada pode nos separar do amor de Deus, a não ser você mesmo. Nada pode separar você de um encontro com o Senhor. Eu me lembro de uma ministração
Um dia eu preguei num acampamento de jovens de uma igreja. E eu me lembro, queridos, como se fosse hoje daquela palavra. Eu preguei sobre as águas purificadoras que desciam do trono de Deus. E eu me lembro que naquela manhã foi algo extraordinário que eu nunca mais vivi. Mas eu me lembro que as pessoas receberam muito aquela palavra. As pessoas tinham visões do rio inundando aquele lugar. 2 horas depois do culto, tinha gente chorando. Tinha gente sentindo a presença de Deus. Tinha gente que não conseguia parar de orar. Teve gente que largou o emprego naquele dia. Teve gente que abandonou a faculdade naquele dia. Teve gente que tomou decisões importantes naquele dia. E quando eu estava preparando essa palavra, o Senhor me fez lembrar o que eu fiz antes daquele dia. Eu me lembro que naquela semana eu jejuei por 5 dias. Eu não comi nada. Só água eu bebi. Durante 5 dias, pedindo: Deus, se move naquele lugar. Deus, abençoa aquelas pessoas que estarão lá. Que aquelas pessoas sejam cheias do seu Espírito Santo. Senhor, que não seja eu, mas que seja o Senhor naquele lugar. E foi muito além daquilo que eu podia imaginar. Por que, queridos? Porque eu orei. Porque eu investi meu tempo em buscar o Senhor. E hoje eu falo isso com vergonha. Quantas vezes eu repeti esse ato? Nenhuma. Por quê? Por que a gente para de buscar o Senhor? Por que a gente para de acreditar que Ele nos chamou para coisas extraordinárias? Quem tem promessa de Deus nessa noite, quero dizer uma coisa para você. O Deus que não pode mentir, Ele prometeu. Não existe nada que Ele prometeu que não se cumpra, porque Ele é Deus. Se você buscar, se você tiver uma vida de encontros com o Senhor, você vai ver que você vai transformar o mundo. Não sei de qual forma, mas é através do poder de Deus. As pessoas serão transformadas por você, por aquilo que Deus está fazendo na sua casa, na sua família, na sua mente. Mas a minha história é terrível, a minha história é de vergonha. A Bíblia diz, querido, que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. As pessoas querem olhar para você e ver o tamanho da graça, o tamanho do amor transformador de Jesus. Sabe aquela história, quem te viu e quem te vê? Às vezes eu ouço isso, eu vou a alguns lugares, e as pessoas falam para mim assim: como você amadureceu? Quase que eu falo assim: me explica, porque eu não estou entendendo. Encontro com Deus. Eu quero citar aqui alguns homens que encontraram com Deus para finalizar essa mensagem. E a gente vai orar para enviar aqui pessoas que vão transformar o mundo, porque estiveram com Deus. Amém? Primeiro que eu quero citar aqui é o rei Josias. Ele assumiu o reino com 8 anos de idade. Mas aproximadamente com 16 anos, ele começa a buscar o Senhor. E ele foi um grande rei. Ele foi um rei que abençoou a sua nação. Por quê? Porque ele orava. Olha só, 2 Crônicas 34, do 1 ao 3. Josias tinha apenas 8 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova. E andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, ele começou a buscar o Deus de Davi. Quer ser relevante? Começa desde cedo. Ah, mas eu já tenho uma certa idade. Então começa hoje a buscar o Senhor. Um outro que nós falamos aqui foi Paulo. Paulo foi um dos maiores líderes. Depois de Jesus, ele foi o homem mais importante no início da igreja. E sabe o que ele estava fazendo, queridos, quando Ananias chega para orar por ele? Olha só, Atos 9:11. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e perguntem por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Paulo, cego, com fome e com sede, 3 dias, o que ele estava fazendo? Orando,
orando, tendo um encontro com o Senhor. Outro versículo ele diz para os seus discípulos, para aqueles que continuavam a sua igreja: eu oro mais do que vocês todos juntos. Quando ele foge, ele fica, para alguns teólogos acreditam que 14 anos no deserto, tendo um encontro com o Senhor. É por isso que ele viveu tudo que ele viveu, porque desde o momento que ele começou a sua conversão, ele se tornou um grande homem de oração. O que falar de Pedro? Um homem muito importante também na história da igreja, que na sua primeira mensagem, quase 3.000 pessoas se converteram. Tem uma passagem linda em Atos 3:1. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Então apareceu lá um coxo e pediu: me dá uma esmola. Ele falou: não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. O que Pedro estava fazendo? Ele estava indo fazer o quê? Orar. É por isso que ele tinha autoridade. É por isso que ele transformou a sociedade, porque ele estava indo orar. Um outro foi Samuel. Samuel, em uma oração, livrou o povo de Israel das mãos dos filisteus. Aquilo que Sansão não conseguiu com toda a sua força, Samuel, com a sua oração, ele orou. Nós conhecemos muito bem essa passagem. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Samuel começou a falar com Deus desde pequeno, desde adolescente. Qual foi a história? Ele ouve uma voz na sua cama, ele levanta e pergunta para Eli: o Senhor me chamou? Ele diz: não, não te chamei. Por 3 vezes isso acontece. Então ele entendeu e disse para ele assim: a próxima vez que você ouvir essa voz, você vai responder: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Desde muito moço, Samuel ouvia a voz de Deus. Desde muito moço, Samuel se encontrava com o Senhor. E é por isso que ele foi relevante. É por isso que ele, enquanto ele existiu, não teve mais guerra. Depois de Ebenezer, depois daquele tempo, daquela oração que Deus destruiu os filisteus, enquanto ele viveu, não teve mais guerra. Por quê? Porque alguém se encontrava com o Senhor. E o último versículo é de Jesus. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo. Ao encontraram, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando demônios. Jesus sempre se preparando em oração. Alguns homens na história foram incríveis na oração. Um deles foi William Seymour. Foi o líder do avivamento da Rua Azusa, que foi um grande avivamento, dos maiores que houve na terra. Queridos, esse irmão, ele era negro, e ele estava ouvindo acerca do Espírito Santo. E ele foi a uma escola a receber esse ensinamento, mas ele não pôde receber a oração, porque era um tempo muito forte de segregação racial nos Estados Unidos. E ele não pôde entrar dentro da sala para receber a oração. Sabe o que ele fez? Voltou para casa e começou a orar de 6 a 7 horas por dia, dizendo: vem Espírito Santo sobre mim. Eu também quero esse Espírito que os meus irmãos receberam. E a história diz, queridos, que ele fez um propósito de 10 dias de jejum. Nessa quantidade de horas que ele estava orando, 6, 7 horas. E na metade, mais ou menos, eles estavam numa casa e o avivamento chegou naquele lugar. Eles receberam um impacto tão forte do Espírito Santo, que eles ficaram 3 dias orando e Deus se manifestando. As pessoas eram atraídas de quilômetros de distância para lá. Milhões de pessoas foram salvas. Sabe como eles pararam? O chão caiu. O chão desabou. De tanto poder de Deus naquele lugar. E aí começou um avivamento que alcançou milhares. Inclusive nós que estamos aqui, somos frutos desse avivamento.
Mas para que isso acontecesse, um homem estava orando incessantemente: Senhor, eu quero receber o Espírito Santo. Transformou o mundo através do seu encontro com o Senhor. Um outro foi Jonathan Edwards. Ele pregou um sermão muito conhecido, chamado Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. E a história conta que enquanto ele pregava, as pessoas tiveram temor dos seus pecados. E as pessoas se seguravam nas colunas, porque pensaram que naquele momento o inferno se abriria e eles iriam para o inferno. Então as pessoas se arrependeram dos seus pecados. A madrugada toda se ouvia lamento e choro de arrependimento naquele lugar. Foi feita uma pilha grande de literatura e as pessoas queimavam tudo aquilo que não era de Deus, tudo aquilo que feria os princípios de Deus, e aquilo mudou aquele lugar. Quando perguntaram para ele o que ele estava fazendo antes de pregar aquele sermão, ele disse que ele estava orando há 3 dias, sem comer e sem beber, dizendo: Senhor, me dá Nova Inglaterra. Coisa extraordinária que alguns homens viveram e nós podemos viver também, amém? Um avivamento que alcançou milhares de pessoas, mas antes tinha um homem que desde os seus 13 anos estava orando: Senhor, me envia o Espírito Santo. E quando ele tinha 26 anos, o Espírito Santo veio. Teve um homem que orou muito também. O nome dele era John Wesley. Ele orou tanto, queridos, tanto, que a casa onde ele orava, no seu quarto, tinha as marcas dos seus joelhos. Tinha as marcas dos seus joelhos. Um homem que revolucionou. Um homem que trouxe a glória de Deus. E um tempo mais tarde, numa excursão de uma faculdade, na hora de ir embora, um jovem se perdeu quando estava visitando a casa de John Wesley. E quando foram achar esse jovem, ele estava ajoelhado na mesma marca que John Wesley estava, ajoelhava e orava. E aquele jovem dizia: Senhor, faz de novo. Senhor, faz de novo. Então o professor colocou a mão no ombro e disse: Billy Graham, vamos embora. Ele tinha 21 anos. Billy Graham se tornou o maior pregador dos últimos tempos. Por quê? Porque ele se encontrava com o Senhor. É uma vida de oração. Quanto mais nós nos encontrarmos com o Senhor, mais o mundo será transformado pelo poder da fé através de nós. E nessa noite nós vamos orar para que o Senhor, Ele nos encha dessa convicção do nosso chamado de transformar o mundo. E que nós não vamos parar de orar, e que nós não vamos parar de buscar até encontrar tudo aquilo que Ele tem para nós. Senhor, essa é a nossa oração. Faz de novo, faz nesse lugar. Nós queremos viver aquilo que nós nunca vivemos. E para isso, Senhor, nós estamos dispostos a fazer aquilo que nunca fizemos. Senhor, que essa convicção possa cair no coração de cada um. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração.